Olá, gente, eu sou a Kiara Terra, eu tô aqui com muito prazer fazendo mais uma edição do podcast do Fresta e dessa vez a gente recebe a companhia da Casa Amarela. Essa companhia foi criada em 95, lá em Catanduva, pelos atores Drica Vieira e Carlinhos Rodrigues. E é uma companhia que participou dos palcos mais importantes da atualidade. Tem muitos prêmios importantes como o APCA, tem mais de 100 prêmios em festivais de teatro em diversas regiões do Brasil e tem um processo criativo muito interessante, muito curioso. É um dos selecionados desse ano para conversar com a gente e o tema de hoje é um tema lindo, que é como é que a gente transpõe o texto para a cena. É com muito prazer que eu recebo vocês, sejam bem-vindos, Drica e Carlinhos. Eu queria que vocês dessem boas-vindas, fizessem uma rápida audiodescrição e contassem um pouco do processo criativo de vocês. Olá, tudo bom? Tudo jóia? A gente está muito feliz de participar desse festival todo, dessa programação linda toda aí. E obrigado pela oportunidade, a Companhia da Casa Amarela, como você descreveu. Nós completamos 31 anos esse ano e é uma companhia familiar, né? E autoral, nós temos a nossa própria criação da dramaturgia, né? Nós temos a nossa própria assinatura, e isso basicamente já no primeiro espetáculo, em 95, a gente começou a criar nossos textos, muitos deles inspirados em obras literárias, alguns em biografias, e criamos essa assinatura da Companhia da Casa Amarela, que é algo muito poético que a gente gosta de fazer, que a gente chama hoje de Teatro Amarelo, né? Que é um espetáculo. Os espetáculos têm uma filosofia, nosso trabalho tem uma filosofia que é que a plateia saia do teatro diferente de como entrou. Que o espetáculo possa acrescentar algo, que os nossos trabalhos possam acrescentar algo para as crianças, para os jovens, para o público em geral. Embora a gente direcione, né, para o infanto juvenil, os nossos espetáculos eles atingem todas as faixas etárias. E de 2016 para cá, nós começamos a fazer teatro para bebês, que também entrou numa dramaturgia nossa, e muito autoral, onde a gente criou essa estética também para teatro para bebês, dentro da mesma linha da Companhia da Casa Amarela, que é o poético, esse teatro amarelo. Poxa, que legal, Carlinhos. Carlinhos, Drica, 31 anos é bastante tempo, né? É muita estrada, é muito chão. É uma vida, né? É uma vida, e é muito bonito pensar que há 31 anos a companhia existe e que vocês trabalham a partir desse ponto de vista autoral, porque no Brasil, poxa, isso é muito fazer sucesso, no sentido de manter a companhia viva, manter os processos criativos acontecendo, né? Como é que o bloco na rua, em ação, e fazendo interface aí com políticas públicas em diferentes momentos do país, com organizações também que vivem contextos diferentes. 31 anos é chão demais. Eu queria dar os parabéns para vocês, é bonita a história. Ver, né, esse tempo todo. Agora, sabe que quando eu li a sinopse de vocês, a coisa desde 1995, eu fiquei pensando numa questão que me toca muito nesse momento, que é a transformação do público ao longo desse tempo todo. Né? Eu tenho também bastante tempo na estrada e percebo uma transformação brutal. Acho que a gente é uma geração de educadores, de artistas, enfim, quem trabalha com o público em geral, que percebe muito objetivamente essa transformação, né? A chegada da tecnologia e mesmo uma transformação no modo de agir, no modo de estar do público. Como é que tem sido isso para vocês? Assim, como é que vocês têm observado isso? É uma mudança muito grande. A gente todo ano tem comentado sobre isso, né? Nesse tempo todo. Mas você sabe que a gente fala muito sobre isso, mas a pandemia para cá, nós pensamos que foi o divisor realmente de águas, assim, no sentido do público, de como prender essa atenção, né? Principalmente das crianças, dos jovens, com toda essa tecnologia, e com a tecnologia que parece que está sempre em primeiro plano, né, na vida dessas pessoas, que é a nossa plateia, né? Então, da pandemia para cá é muito mais difícil, sim,
mais desafiador, eu acho, né, Carlinhos? Essa transformação começou com o celular, né? Sim. E depois com a pandemia piorou porque houve uma redução do olhar, né? Você perdeu a amplidão, você vê que as salas de cinema hoje estão vazias, né? Porque o público perdeu a questão da imensidão, né? Do Panavision, né? O público hoje está mais limitado à tela na palma da mão. E com a pandemia, as crianças principalmente, os adultos também, perderam um pouco da noção do presencial, de dividir com o público, com a pessoa que está sentada ao lado, à frente, o riso, a emoção, Fica aquele momento prestando... de compartilhamento de emoções, né? E amplidão de olhar, então ficou tudo muito limitado. Então hoje você percebe até uma dificuldade de entender a linguagem teatral. Mas, por outro lado, ontem mesmo nós estávamos no Sesc Casa Verde em São Paulo, fazendo uns espetáculos para bebês, e as mães sempre comentam conosco: puxa vida, foram 30 minutos em que as crianças ficaram quietinhas, observando. E como é que vocês conseguem? Com atenção. Com atenção. Como que vocês conseguem isso? E aí volta a questão da poesia. Nós somos, assim, não relutantes. Nós estamos sempre ampliando o olhar e tentando se adequar à realidade, renovar, né? A gente está sempre reciclando. Porém, nós percebemos o seguinte: quando existe o trabalho do ator, quando existe a dramaturgia, quando existe essa entrega poética, né, você alcança o público da mesma forma, como sempre. Nós fazemos ainda projeto escola, nós vamos para o pátio das escolas, nós vamos para as quadras das escolas, ou vamos aos teatros, e a gente consegue perceber que o público ainda está ligado no espetáculo, no ator, no trabalho do ator, mas é preciso que haja trabalho de ator, haja dramaturgia, tudo isso. E que haja também um empenho, né? Se é um projeto escola, de alguém da escola que incentive isso aqui, isso aconteça. Tem um entorno. Sim. Qual que é esse entorno? Por exemplo, é muito comum nós vermos, se você faz para pais e filhos, o filho vai assistir o espetáculo e o pai fica atrás, de repente, usando o celular. Então, isso não ajuda. A escola, se não houver um trabalho, uma preparação dos professores, dos educadores, a criança vai sem referência nenhuma para o espetáculo. E o nosso trabalho dramatúrgico, que todo o nosso trabalho, ele tem referências e signos. Então é importante que a gente sempre manda para as escolas um material antes, um dossiê, né? Para que os professores saibam que vão assistir e conversem e trabalhem com os alunos antes e depois do espetáculo, para que seja um projeto completo, né? Então, assim, houve uma mudança, sim. Eu acho que é mais comportamental, né? A criança ficou mais inquieta, ela tem mais dificuldade de concentração, de foco, muito em função do celular, da educação. Está muito rápida. Mas quando você coloca essa verdade, essa poesia em cena, você acaba criando essa sintonia com o público. Ela permanece. Sim, não, sem dúvida. Isso que vocês colocaram, né, da sensibilidade de dividir com o outro, no teatro existe uma coisa coletiva, né, gente? Vocês colocaram isso muito bem. Alguma coisa que acontece no tempo presente e que todo mundo é cúmplice ali daquele acontecimento, daquela experiência. E isso é muito intransponível. Talvez o teatro, a contação de histórias, a apresentação em escola, ou mesmo num palco para famílias, enfim, para um grupo que assiste junto, seja de alguma maneira um ato de resistência, né, no sentido de manter viva essa percepção coletiva do mundo, assim. É muito fundamental, faz muito sentido isso que vocês colocaram. Eu também percebo, tenho pensado muito que a gente está num mundo que não é só a comida que é ultraprocessada, né? Se a gente não tomar cuidado, a informação é ultraprocessada e a arte também. As crianças consomem muito um produto artístico produzido por grandes corporações, né? Cheio de camadas, com objetivos claros de só lucro, enfim. Acredito que é muito bonito quando vocês falam sobre o teatro para bebês, ou tá nas escolas, ou chegar nas pessoas, porque de alguma maneira a gente, no começo, né, da vida, na infância, na juventude, a gente faz florescer uma sensibilidade, né, que é pro resto da vida. Se a gente não fizer isso, a gente... É uma semente plantada, né, tá ali, que vai germinar, e se a gente, né, tiver bastante cuidado, carinho, vai ter frutos, né, sempre tem. Drica, é isso. E se a gente pensar, não tem nada mais incrível do que ver um ser humano se transformando na nossa frente, né? Gente de verdade, 3D, né, que tem
viço, cheiro, pensamento, memória. Então é bonito demais, assim, é uma força muito revolucionária. E acho que por isso que não morre, né? Tá diante do outro, fazendo espetáculos e tudo mais. Agora eu fiquei muito curiosa, porque vocês falaram um pouco sobre essa questão da companhia trabalhar com adaptações e também com textos autorais, né, desse percurso longo que passa pelas crianças, pela juventude, pelos bebês agora nessa pesquisa mais recente, e o tema dessa nossa conversa seria como é que a gente transforma, como é que transpõe, né, o texto, seja ele a partir de uma obra literária, uma biografia ou enfim, um texto-relato, como é que a gente transforma isso em teatro, como é que a gente leva isso para a cena? Eu queria saber um pouquinho mais do processo da Companhia Casa Amarela. Como é que vocês fazem, assim? Porque eu acho que tem muita gente aqui nesse festival que está começando ou que tem sua pesquisa própria e que gosta muito desse debate, assim. Como é que acontece esse processo? Conta pra gente. Há um fator, assim, o primeiro texto que nós escrevemos, que foi o primeiro montagem da companhia, que foi uma adaptação da Cigarra e a Formiga para o teatro, que é uma fábula conhecida, ela nasceu de uma necessidade nossa de encontrar texto para 2 atores. Então, na verdade, ela começou por uma escassez de texto, por uma necessidade. Nós queríamos produzir teatro, fazer teatro para crianças. E as peças tinham muitos personagens, né? Tinha-se um conceito de que para ser para criança tinha que ter muito personagem, tinha que ter muita coisa colorida. E não estava dentro daquilo que a gente queria. E aqui em Catanduva nós estamos falando de uma época pré-internet, né? Sim. Então nós não tínhamos acesso a textos, nós não tínhamos bancos de texto aqui. O mais próximo que nós tínhamos era São José do Rio Preto ou São Paulo, a gente tinha que pedir textos e buscar textos, então era muito difícil. Então nós, pela necessidade, nós adaptamos a Cigarra e Formiga. Nós já tínhamos uma experiência com adaptação de livros para teatro amador, tudo, mas era o primeiro profissional, nós 2 no palco, e nós fomos buscar. Então nasceu de uma necessidade, já precisamos de um texto, a Cigarra e a Formiga. A gente foi lá adaptar, e foi para nós um processo inédito, assim, no sentido de pegar algo tão famoso, e que já começaram a surgir as primeiras dúvidas de como fazer essa transposição. Por quê? Porque existem versões diferentes, né? Existem muitas versões dos clássicos. Então, a Cigarra e a Formiga tem muitas versões, tem muitos finais diferentes. E aí começaram a surgir as primeiras questões dramatúrgicas e conflitos, porque nós esbarramos com 2 finais de história, e aí veio o nosso questionamento, que até hoje permeia o trabalho da Companhia da Casa Amarela. Inclusive, a gente passou esse processo agora também pelo espetáculo Pela Estrada Fora, que é o que nós... Exatamente. Né? Que tem vários finais, a Chapeuzinho Vermelho. Que é assim, qual é o final que você vai oferecer para as crianças? Um final que dê uma lição de moral, como as histórias geralmente fazem, mas no sentido, vamos falar mais cristão, né? No sentido de ensinar o bem para as crianças através de uma atitude virtuosa, ou você vai fazer como os autores antigos faziam na Idade Média, você vai mostrar a realidade nua e crua para a criança, para que ela aprenda pela experiência, né? E a gente começou ali. E a gente vai por uma linha que também é assim, deixar que a criança possibilite, principalmente quando tem muitos finais, tudo, onde você se encaixa, qual é o seu final, né? O que acontece aí no final? Teve Pela Estrada Fora, que a gente fez de 2 anos para cá, que uma criança, um pré-adolescente falou, o final depende do que cada um tem dentro de si. E é bem isso, né? Agora, a gente sempre faz no palco aquilo que a gente gosta muito. É lógico que nesse trabalho todo de mais de 30 anos, a gente já teve algumas encomendas, né? Então, se você não gosta, primeiro você tem que aprender a gostar, né? Porque é a história de uma outra pessoa, ou é a vida, ou é a biografia. Com relação às biografias, pra gente fica muito fácil, porque no nosso início foi muito de pintores, né, de impressionistas, que é uma coisa, um caminho que a gente ama ver nos museus,
conhecer onde moraram, o que aconteceu na vida deles. Então, a gente começou mais com essa questão da biografia. O nosso trabalho de pesquisa é muito intenso, muito intenso. Então, primeiro você tem que aprender, você tem que gostar, e se não gosta, vai ter que aprender a gostar. Mas inclusive nas biografias, a gente teve o cuidado de ter uma liberdade poética, né, de criação. Então, lúdico para ter o engraçado. exatamente. Por exemplo, para contar a história do Van Gogh, nós criamos uma personagem que não existiu na vida dele, né? Que é uma menina que só se vestia de preto, que era depressiva. Que, na verdade, a trajetória dessa menina do escuro para o claro é a biografia do Van Gogh, né? De sair da Holanda, onde ele vivia numa vila tão cinzenta, e descobrir a luz na França. Então, para contar a história dele e fugir do óbvio, nós contamos a história da menina, que descobre esse amarelo através das obras do Van Gogh. E assim, a gente descobriu que havia uma liberdade poética. E a gente também procura sempre, quando vai fazer biografia, procurar detalhes importantes que tem. Por exemplo, o Candim, né? O Cândido Portinari, que é um dos maiores sucessos nossos. Quando nós fizemos o Candim, nós nos preocupamos em falar assim, que ele coçava as perebas do pé, por exemplo, né? Que é o que a gente fala. Uma criança normal. Do interior, né? Então, mostrar coisas normais que acabam sendo engraçadas, divertidas, e aí já tá a graça pela graça da situação da vida, né? Da biografia, falando do Candim, mas poderia ser de outros. Então, do Van Gogh também, do Vincent, nós procuramos algumas coisas que sejam diferenciadas e que só vai saber, num primeiro momento, quem é fã, né? Quem é fã fala, nossa, eu li sobre aquilo, como que a gente pode pôr numa peça infantil, numa peça para crianças, né? E nós entendemos lá no começo que se não houvesse uma conexão com o público, você não conseguiria chegar no teu objetivo. Então, todas as peças, independente se seja uma biografia ou uma adaptação de uma obra literária, nós sempre procuramos seguir uma linha dramatúrgica onde o personagem principal ou outro personagem secundário, seja quem for, o mentor dessa história, ele vai criar uma conexão com a plateia. Precisa. Para poder haver a verdade e o público se interessar pelo espetáculo. Então, por exemplo, a versão agora Pela Estrada Fora, que é uma versão do Chapeuzinho Vermelho, que tem várias, como a Drica falou, várias versões. A criançada já vai para o teatro conhecendo a história. Então nós precisamos criar uma conexão com o público. Qual que é a surpresa? O que tem de diferente que a gente está apresentando tanto essa peça? Primeiro, a gente, depois de 1000 anos, a gente trouxe essa história. Nem era uma das histórias que o Carlinhos mais gostava. Sim. Né? E aí a gente foi procurar a fundo o porquê do Chapeuzinho Vermelho, por que teve essa história. A gente não gosta muito de datas comemorativas, mas aí em 2023 nós ficamos sabendo que Chapeuzinho Vermelho estava completando 1000 anos. Muito tensa, né? De uma história. E 1000 anos escrita, porque havia uma questão de austeridade antes, né? Claro. Que era um conto camponês. E eu, particularmente, como o Adrico falou, eu não gostava muito dessa história. E falei, gente, como que uma história como essa resiste 1000 anos? E aí, lendo aquele livro do Bruno Petain, a Psicanálise do Contos de Fadas, e vendo pesquisa, nós descobrimos que Chapeuzinho Vermelho é a história mais amada e mais conhecida do público no mundo todo. No mundo todo. E eu falei, meu Deus, tem alguma coisa dessa história que eu não captei. E aí a gente foi estudar, E era 2023, falei, puxa, 1000 anos, nós fomos estudar, e nós fomos entender, o processo era muito mais longo, lemos todas as versões, as boas e as ruins, né? E descobrimos a nossa própria versão, porque isso que era interessante. E atualizada, né? Moderna. A assinatura da Casa Amarela. Então nós colocamos uma Chapeuzinho Vermelho, que é uma menina dos dias de hoje, o Spotify e tudo, mas sem fazer aquele apelo de ligação do celular para criança. Não é questão do celular, mas a criança que é antenada, a criança que sabe o que está acontecendo, que mas ela tem recurso. Gosta de CD, ela gosta de pó. Aí nós pusemos o nosso jeitinho, que é para nós a música, a iluminação, mas falando agora da música, é muito importante a sonoplastia. Aí nós pensamos na música Lobo Bobo, né? Sim. E quando veio o Lobo Bobo, nós pensamos, vamos fazer todinho a trilha sonora usando bossa nova. Então é uma forma também da molecada conhecer a música, né? E
Fala bem, pode falar. Não, tô ouvindo vocês, tô ouvindo vocês. A gente vai dando referências, né, importantes, assim, Essa é uma das preocupações que nós temos. Nós já levamos Florbela Espanca para crianças, nós já levamos Garcia Lorca para crianças, e as pessoas falam, mas ninguém sabe quem são, então vão descobrir através do teatro. É agora, exatamente. Exato. É o momento. E às vezes a pessoa fala, mas Van Gogh foi louco, para que mostrá-lo? Porque tem coisas lindas. E a gente foca nisso, na essência, né, desses pintores, dessas obras. É por isso que eu acho que tem tanta verdade nas nossas peças, nos nossos espetáculos, e chega no público. Então isso é importante. Como você pegar uma biografia de uma pessoa, torná-la interessante, ou uma obra literária e chegar no público? Então, você tem que achar esses caminhos, né? Por exemplo, voltando pela Estrada Fora, nós lembramos, né, porque a gente conhecia, mas não tinha essa referência do Lobo Bobo, do Carlos Lira, que o João Gilberto gravou, depois o Wilson Simonal colocou a versão malandra dele ali em tudo, que era uma Chapeuzinho, que já era mais esperta, né, carioca, e ela falou no bom sentido, tô falando carioca. E aí nós fomos fazer uma pesquisa musical e nós descobrimos raps, né? Tem um rap da Chapeuzinho que se vinga do lobo, e a gente começou a descobrir, e as crianças gostando dessas versões. Olha, então nós pensamos que legal isso. Que legal. E nós falamos, então, peraí, nossa proposta tem que ser diferente. Nós temos que ter uma Chapeuzinho empoderada. E naquela, né, a gente pensando em bossa nova, por isso que o Carlinhos falou carioca, né? É liberta, é pra frente, é moderna. Essa Chapeuzinho é isso. É aquela que tá de moletom, de vestido de moletom. E pega uma coisa assim, que eu acho que é bem interessante. Há 1000 anos atrás, a mãe da Chapeuzinho falou: olha, não converse com estranhos, não se desvie do caminho. 1000 anos depois, as mães, os pais, a família fala a mesma coisa, né? Olha que louco. Sem dúvida. Só os caminhos é que são muito diversos, né, hoje. É muito bonito ver... Nil Lobos, né? Nil Lobos, exatamente, Carlinhos, que é muito bonito ver que a maturidade profissional e artística vai levando a gente a ter mais consciência da importância de fazer escolhas, né? Tanto dramaturgicamente quanto musicalmente. Cada vez que a gente pega um texto e faz as escolhas de uma maneira autoral, intencional, a gente ganha muito, né? Acho que no começo do processo a gente ainda vai tateando o que seria essa autoria, né? Mas existe a história do Van Gogh, existe a história do Vincent, existem essas biografias todas, mas existem 2 artistas que estão contando essa história. E aí é a história de vocês, né? Da companhia. E com essa intencionalidade, assim, é muito bonito. Pra quem tá ouvindo a gente, deixa eu cantar um trechinho do Lobo Bobo, porque essa eu conheço de infância. Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém, estava sem vintém e arriscou. Logo se estrepou, a Chapeuzinho de maiô ouviu buzina e não parou. Mas lobo mau insiste, faz cara de triste, mas Chapeuzinho ouviu os conselhos da vovó. Bom, aí deixa quem quiser, procura aí depois, porque é muito legal. É muito bom isso, sabe? Porque a música, tudo de uma certa forma, a gente tá falando a questão do produto, né? Tudo se perdeu um pouco, né? Então hoje, quando você coloca bossa nova no teatro, a gente fica emocionada quando você coloca os acordes de bossa nova no teatro para contar uma história que as crianças gostam. E nós fizemos uma escola pública aqui para adolescentes, que pega adolescente adora a história do Lobo Mau e Chapeuzinho, né? Porque eles começam a entender um outro processo, que é o objetivo do autor. Que é o objetivo, né? Do Charles Perrault, que a história do Charles Perrault ela é muito forte, né? Tanto é que os irmãos Grimm era uma aliviada na história depois, né? E aí os adolescentes falaram: puxa vida, o final parece cinema. Porque eles ficaram envolvidos com a história, falaram assim, o final parece cinema. E a gente não tinha pensado dessa forma. Mas é mesmo. E depois a gente começa a analisar, fala assim, como isso mexe com o público, a gente não tem noção. Nós já tivemos histórias assim, de ver um adolescente chorando na plateia depois e a gente ficar intrigado. Eles, puxa vida, assistiu pela Estrada Fora e tá chorando. Aí depois vem dar um relato pessoal sobre lobos, né?
que a adolescente vem falar assim, eu tenho um lobo na minha vida. E aí, puxa vida, isso assim... É o papel do artista, né? A gente fica emocionado de ver. Tem um discurso recente do Harrison Ford, quando ele vai agradecer o prêmio que ele recebe, a homenagem que ele recebe, e ele fala do privilégio de você poder trabalhar naquilo que ama e Sim. poder viver disso, né? E poder viver disso. E chegar no público, né? Encontrar sua tribo. Isso é maravilhoso. É muito, é bonito demais. E é bonito demais ver a história, né, de trás pra frente. Porque 31 anos depois, tudo faz sentido, né? Eu brinco que é como se fosse o peixe vai nadando na direção do rio, depois vem a pororoca, que ele nada ao contrário, e a gente começa a entender, fala, olha só, isso me levou a isso, que me levou a isso, que me levou àquilo outro. Nada como o tempo, né? E as camadas pra gente entender mesmo como é que acontece essa história. E me conta uma coisa, gente, vocês geralmente têm alguém que entra em cena com vocês estão só os dois, a companhia tem artistas convidados, como é que aconteceu esse fluxo, né, ao longo desses 31 anos? Como nós vivemos, né, da arte, do teatro mesmo, às vezes é difícil nós termos uma pessoa constante nas peças. Às vezes nós convidamos algumas pessoas para um trabalho específico, para uma peça específica, sim. Mas, geralmente, as pessoas... Nós não temos como contratar uma pessoa para isso, né? Nós já fizemos isso. Temporada. Mas tem uma outra questão também. Tem uma questão que, às vezes, as pessoas cansam, né? Nossa, mais de 1000 apresentações do Candim, não sei o quê. Eu não sei se é, talvez, pelo fato de ser uma família, né? Porque o nosso filho hoje ele divide o palco conosco em algumas peças, né? As mais recentes agora ele tá como músico, porque o Ian começou no teatro conosco. Aliás, uma das peças que a gente ganhou muito prêmio, que foi El Dia que Me Quieras, que é inspirada na música do Carlos Gardel, foi roteirizada pelo Ian com 6 anos de idade. Nossa, que legal! E ele estreou com 6 anos de idade no palco, ele foi para esse caminho. Sem texto, sem nada. E nós achamos que ele ia seguir pelo caminho, mas ao mesmo tempo ele estava começando com música, e hoje ele faz música na Unicamp, né? E, então, as duas peças mais recentes, que é Quem Dera Ser Quixote e Luna, que é inspirada em Garcia Lorca, ele toca ao vivo no palco. Ele compôs essas músicas e toca ao vivo no palco. Nós tivemos alguns trabalhos, como Joana e os Pássaros e outros, que nós contratamos, que trabalhamos com atores. E aí eu vou falar para você, é difícil porque você começa a fazer um cronograma de viagens, né, uma agenda, e aí começa, mas eu não posso, mas de novo, mas Sara, peraí, porque nós somos intensos, né? E porque precisamos ter, a gente vive né? A gente vive exclusivamente. Nós temos uma outra profissão e o teatro paralelo ou junto. Olha, nós fizemos um projeto aqui em Catanduva, para a cidade de Catanduva, sobre o Padre Albino, que é a grande figura histórica de Catanduva, o Padre Albino. Uma biografia. Uma biografia, pediram para nós fazermos, e nós fizemos. E como era a comemoração da cidade, ia ser dezenas de apresentações para comemorar o Padre Albino, tudo, nós então contratamos alguns atores para trabalhar conosco, e nós tivemos, eu acho que de 30 apresentações, nós tivemos de 6 a 8 elencos diferentes. Uau, nossa! Porque as pessoas não podem, e olha, atores profissionais. Eu não posso. Eu posso fazer tal data, mas não posso fazer tal data. Porque são pessoas que não vivem exclusivamente de teatro. Sim. Então, nessa luta nossa aí, a gente acaba fazendo adaptações para 2, a gente coloca uma terceira pessoa, mas aí você vê que vai ter que trocar o elenco com as apresentações, porque a pessoa vai sair, vai entrar outro no lugar. E eu confesso que nós estamos chegando numa idade que eu não tenho muita paciência para isso, não. A gente trabalha muito com os nossos alunos, atores, jovens, a gente incentiva, a gente monta, a gente dirige, a gente produz. Mas o nosso trabalho acaba ficando meio assim. Mas né? Quando a necessidade a gente contrata para algo específico. Né? Principalmente quando alguém pede alguma coisa específica e que realmente não tem como fazer com 2 atores. Mas a gente dá preferência sempre por essa questão das facilidades, né, de logística. Mesmo o Ian, nosso filho agora, nós temos o quê? Nós temos ele no palco para o espetáculo e algumas apresentações a trilha está gravada. Por exemplo, nós temos que fazer um projeto escola durante a semana. Ele não pode sair da faculdade e vir apresentar conosco. Quando é Sesc final de semana, por exemplo, ele vai fazer a música ao vivo.
Certo. Então nós vivemos nessa luta. A gente já colocou vários artistas, já trabalhamos. Quando a gente fez o documentário de 30 anos, no final nós colocamos todas as pessoas que trabalharam conosco até a data presente, né? Sim. E nós vimos a lista enorme de pessoas que trabalharam conosco nesses 30 anos. Mas é muito difícil você manter um elenco com pessoas de fora. É muito difícil. E aí vem a questão de nós também, né, temos vários espetáculos, né? Tem repertório. Teatro de repertório. Tem que ter repertório, porque para se viver né? Porque senão você não consegue só viver da arte do teatro, não consegue. Gente, eu entendo muito isso, porque eu trabalho fazendo espetáculo solo. Eu tenho também alguns convidados ao longo desse tempo todo para projetos específicos, mas tem uma coisa que é uma escolha, né, de viver de arte, que tem consequências, assim. Sim. E no melhor sentido. Eu acho que o pessoal fala, não, porque é difícil. Não é nem a questão de ser difícil, é a questão de ser uma escolha mesmo. Toda escolha a gente tem as consequências dela. E aí, se a gente vive daquilo, tem um rigor, né, sobre o nosso tempo, a nossa rotina, e como a gente gere tudo isso, e produz o trabalho, e coloca no mundo, que realmente é diferente. Eu acho uma arte quem trabalha em grupo. Admiro muito o Lawrence da Companhia Apocalíptica, porque ele faz um trabalho, né, que já é um trabalho também que tem tempo, tem estrada, e é um trabalho com um grupo grande. Admiro muito por ser solo e me identifico muito com vocês, assim. O grau de comprometimento é outro quando a gente vive de arte, né? É difícil pedir o tempo do outro quando o outro enfim, tem outras atividades e outros... Tem outro ritmo, né? Sim. E só falou a Biane Moschini do Teatro do Soleil, ela tem uma frase muito ampla que eu acho interessante, que ela fala assim: se você não está pronto para a dor, não faça teatro. É muito amplo isso, né? Porque não é só dor física, é a dor da renúncia de tudo. Você renuncia a muita coisa, família, casamentos, aniversários, oportunidades, encontros, né? A gente renuncia a muita coisa. Nosso próprio casamento já foi. Que dia que nós podemos... que dia que nós temos Então... Mas é o que você falou, é a sua escolha, né? Você não pode escolher pelo outro, é verdade. Não, e eu tenho uma visão assim que eu brigo um pouquinho com a ideia de rimar amor com dor, né? E arte com dor. Eu acho que pode ser muito alegre. E acredito muito que pode ser mais alegre do que uma vida convencional. Eu tenho, assim, essa suspeita de que, por mais que a gente tenha, né, todo novo trabalho é um desafio, todo novo trabalho a gente se pergunta, mas será que vai dar certo? Será que eu vou produzir isso bem? Será que vai ter público? Será que... né, é um bebezinho que nasce e a gente tem que ser munido de muita esperança, no sentido de olhar e falar, não, vamos lá, vamos aprofundar essa pesquisa, vamos colocar, mas eu acho que tem muito mais de uma alegria genuína do que da dor, assim. Eu acho que esse mundo que a gente vive hoje, das coisas automáticas ou das expectativas dos outros regendo a nossa vida, mais do que né, um alinhamento com quem a gente é e com quem a gente acredita, eu acho que a dor migrou muito pro lado de lá. Eu acho que a gente tem uma integridade nessas escolhas, né? Por mais que a gente viva momentos realmente desafiadores, mas existe uma integridade que ela, ao meu ver, puxa mais pra alegria do que pra dor. Assim, é por isso que eu falei que a frase é muito ampla, porque ontem mesmo a gente tá voltando de São Paulo, tudo corrido, né? Porque a gente tinha trabalho de dar aula de teatro de cedo aqui em Catanduva. E aí eu falei, a gente tava assim, extremamente emocionado e feliz de ver, depois de tantos anos, o quanto ainda o trabalho é relevante, o quanto que pode transformar vidas, não é? E o quanto que a gente é feliz fazendo isso. Que bonito. Porque quando chegou a pandemia, que todo mundo começou a migrar para o vídeo, né? Naquele desespero de sobrevivência, para nós foi muito difícil, como foi para todo mundo, né? Nós não somos privilegiados. E eu lembro que a gente começou, logo no começo ali, nós começamos a ver para onde estava todo mundo correndo, e nós sentamos e falamos assim, calma, respira e não vamos perder o foco. Sim. Né? Foi difícil.
Quando a gente migrou para o vídeo, porque falavam assim, não, em julho acaba isso, não, em agosto acaba isso, aí durou 2 anos mais, na verdade, né, para presencial, acabou demorando mais que isso. Sim. Então nós estamos dizendo, não vamos perder o foco, porque nosso trabalho é muito precioso. E essa semana uma professora assistindo pela Estrada Fora, inclusive, ela falou assim, como vocês são necessárias nos dias de hoje. E eu acho que a gente está ficando cada vez mais relevante nesse sentido, né? A gente sente um carinho com ele. Porque o mundo, né? Eu acho que assim, dentro disso que a gente tá falando, você estava falando da dor, eu acho que o mundo foi muito para esse caminho pessimista de indignação, de revolta, e a gente continua colocando uma dose de esperança, entusiasmo e vida nesse processo. Eu também essa coisa da dor, assim, eu acho que sente, às vezes, quem não tá compenetrado da arte, eu acho que o que você falou tem muito a ver, no sentido, assim, para nós sempre foi uma alegria, perder o casamento de fulano, ciclano da família, desculpa, não é que a gente não queira, ainda a gente brinca, gente, se a gente se a pessoa realmente quer que a gente esteja, a gente tenta conciliar, é difícil, né? Para mim também é uma alegria, né? Enquanto as pessoas estão se distraindo, que é o sábado e domingo, a sexta, né, das pessoas, a gente está lá fazendo o que a gente gosta. Isso é privilégio. Uma mãe de uma aluna nossa nos procurou e falou assim, conversem com a minha filha, porque ela quer fazer artes cênicas. Faculdade de artes cênicas, e eu queria que ela fizesse medicina. Por favor, tira isso da cabeça dela de fazer artes cênicas. Ela falou assim, ó, você está pedindo para a pessoa errada. Porque se teu filho, nós vamos ser os maiores incentivadores dela. O nosso filho também. Filho, ó, música, você quer fazer música? Vai fundo, cara, vai fazer música, né? Mas é difícil. Vai fazer música, porque nada vai te trazer mais alegria e compensação na vida de você fazer o que você ama. É só que o bichinho do teatro, sabe o que acontece? Ele tá lá na música, mas ele, desde o ano passado, ele já tá fazendo artes cênicas lá pro pessoal também. Tô fazendo trilha, pessoal. Então, o bichinho quando pica, né? Não tem como. Não tem teatro. Não tem, e assim, a fruta não cai longe do pé, né? Então é bonito de ver, né? Como a gente vai construindo mesmo essa sensibilidade. E as linguagens conversam o tempo todo. Acho que a gente essa geração que nasce aí, ela já é uma geração muito multilinguagem, né? As coisas estão muito mais fluidas, né? Entre uma linguagem e outra. E tem uma velocidade impressionante. Sabe que o Fresta é um festival que tem um pensamento de valorizar o que é produzido no interior de São Paulo. Né, Rio Preto, região, e fomentar mesmo, né? Foi um festival que nasce na pandemia e que tem a ideia de fomentar e visibilizar as companhias. Eu queria que vocês, para a gente encerrar, que vocês contassem um pouco como é que vocês veem o movimento artístico da região, né, ao longo desses 30 anos. O que cresceu, o que se fortaleceu, o que ainda tem para crescer, como é que vocês veem a produção artística, né, da região do Noroeste Paulista? Olha, nesses 30 anos eu acho que melhorou muito, mas eu acho que houve um avanço enorme em termos de dramaturgia, de estética, de pesquisa. Eu acho que o interior de São Paulo se fortaleceu muito, né, ao longo desses anos, né? Bastante. Às vezes a gente não consegue ver todo mundo, né? Porque a gente está sempre circulando e a gente vai vendo e observando e fala assim, olha a estética desse espetáculo, olha a proposta do espetáculo, olha a temática do espetáculo. Porque quando nós começamos há 31 anos, você tinha o mesmo, né? O do mesmo no teatro e para crianças. Já havia uma pesquisa enorme, porque a nossa referência sempre foi São José do Rio Preto, né? Festival nacional na época. Participar do Festival Nacional de Rio Preto para nós era uma vitória, foi, né, uma emocionante para nós, né? Várias vezes. Às vezes que nós participamos, porque era a nossa referência, havia uma pesquisa muito no campo do teatro adulto, né? Certo. E tinha Jorge Henrique, Vander, né? Tanta gente pesquisando, trazendo Rainer Miller, umas coisas diferentes para Rio Preto. E aquilo nos encantou. E nós dizendo gente de São Paulo. Nós temos gente de São Paulo para cá. Nós mesmos, no início da nossa carreira, a gente trouxe gente de São Paulo para ajudar a gente a criar uma linha, né? Embora nós tenhamos criado isso quando nós mudamos para São Paulo, ficamos 4 anos lá, foi lá que nós definimos a assinatura da Companhia da Casa Amarela e voltamos para o interior. E continuamos ousando e pesquisando, porque nós continuamos até hoje. A ideia era essa mesmo, ir para voltar
por essa questão de ser do interior, da região, de crescer. E a gente tem visto mesmo esse crescimento. Que é rápido, não é? Mas aí a gente começou a ver, eu acho que a gente, de uma certa forma, até contribuiu, principalmente na questão da temática dos espetáculos. Sim. Porque é muito sempre clássico, né? E quando a gente trouxe Van Gogh para criança, quando a gente trouxe Portinari para criança, ou a adaptação que a gente trabalhou em cima junto com a Cintia Alves de São Paulo, do Gato Malhado, Andorinha Sinhá, do Jorge Amado, que a gente começou a fazer esses caminhos, né? Eu acho que isso acabou despertando, não só aqui na nossa região, mas no interior, em São Paulo mesmo, né? Sim. Quando a gente fez a primeira temporada em São Paulo, pessoas da ECA, da IAD, né, profissionais, críticos de teatro, falavam assim, de onde vocês tiraram essa ideia? Van Gogh. O Van Gogh mesmo para crianças, lá em São Paulo, foi assim, não, as pessoas falavam, de onde vocês tiraram essa ideia? Van Gogh para criança, não existe isso. E eu acho que a gente contribuiu dessa forma, e depois nós começamos a ver Rio Preto crescendo muito, aí Catanduva, eu acho que a gente conseguiu dar uma contribuição, como tinha também fora de série em Ribeirão Preto fazendo isso, e aí nós começamos a ver o movimento nascendo em Paraguaçu Paulista, né, em Bauru, em Marília, né, e a gente começou a ver várias regiões, né, Votuporanga, Fernandópolis, né, o pessoal da lei. Que às vezes é uma montanha-russa, né? Sobe, desce em outros municípios, mas tem aqueles que permanecem. Os festivais se permaneceram, né? Então tem Rio Preto que permanece, nós aqui em Catanduva que permanecemos, né? Mas a gente não pode falar que não teve um crescimento, porque teve sim, não foi rápido e não será rápido. Nunca é rápido. Ainda existe. Se isso acontece. Eu acho que eu não falo nem no sentido crítico da coisa, mas eu acho que existe ainda, sim, eu não falo em companhias, mas o que são mais produtores que ainda fazem um teatro anacrônico para crianças e que, né, é uma coisa mais de produto mesmo, de vender uma... Também. Mas assim... Né? E aí você... Tudo disso aqui no nosso canto, na nossa região, acontece esse tipo de teatro. Mas, são as escolhas. Mas eu acho que nesse sentido, né, você ter as unidades como em Catanduva, em Rio Preto, depois mais próxima é Birigui, se eu não me engano, Sesc, né? É verdade. E também criou essa exigência de se fazer um teatro melhor, né? Então hoje, se você ficar parado no tempo, fazendo o mesmo teatro, você vai ser engolido pela história, não vai ter jeito. Não, esses espaços, sem dúvida, esses espaços do Sesc e esses outros palcos, e também os programas todos, né, de fomento, de circulação, são fundamentais. Até para acontecer uma coisa que acontece no Fresta também, que é o intercâmbio entre as companhias, né? Quando a gente participa de uma circulação, como é o Circuito Sesc, por exemplo, ou mesmo, até o mesmo Viagens Literárias, que é um programa, né, que leva contadores de histórias, escritores, enfim, e diversos festivais que existem no interior, é um espaço privilegiado para troca. E aí eu acho que todo mundo areja um pouco a cabeça, né? E o que eu converso muito com o pessoal da Companhia Apocalíptica é importante descentralizar. Não é só em São Paulo que estão acontecendo coisas, né? Ou que existem mentes pensantes, e existem intercâmbios férteis para pensar arte, para pensar linguagem. Acho que o interior paulista se fortaleceu muito, eu concordo com vocês. Esse movimento é um movimento muito bonito, eu venho acompanhando desde a pandemia. E tenho sede em São Paulo, na verdade moro na Itália, morei em Portugal, mas vou todo ano para o Brasil, trabalho no Brasil, trabalho um pouquinho em Portugal, começo a trabalhar agora na Itália, mas vou muito ao interior, circulo muito pelos Sescs e percebo muito, concordo com vocês, esse crescimento que tem sido bonito demais. Queridos, eu queria convidar vocês para acompanharem os podcasts com os outros convidados, para assistirem, né, seja de modo híbrido, seja online ou seja presencial. O Fresta é um festival que vai trazer muita coisa presencial, então queria convidar vocês. E quem sabe na edição 6 a gente não faz o inventário de oralidades com a companhia, que é um projeto muito bonito, que tem um tempo muito específico para acompanhar processos
das companhias e principalmente de quem está na estrada há bastante tempo, para ouvir um pouco dessas histórias de intercâmbio com o público, né, e de processo de vocês. Foi um prazerzaço conversar com vocês nesse festival. Espero que quem esteja ouvindo a gente e que esteja pensando, poxa, será que é medicina ou será que é teatro? Será que eu vou? Que tome coragem e perceba que é muito bonito e pode ser muito alegre estar nessa estrada, assim. São histórias que a gente não vai esquecer nunca mais, né, gente? Com certeza. Que vão dando sentido à vida, enfim, e é o que a gente coloca no mundo. Um beijo grande para vocês. Esquecemos da audiodescrição. Eu vou fazer a minha e depois vocês fazem de vocês. Okay. Aí se o Chico quiser colocar no começo, no final, enfim. Eu sou a Chiara, eu sou uma mulher branca de 1,64 m, cabelo preto, curtinho, tenho olhos castanhos, tô quase sempre com batom vermelho e com uma roupa vermelha, ou vermelho, ou bordô, vinho, gosto muito dessas cores, tô quase sempre vestida assim. Drica, faz a sua audiodescrição, querida. Eu sou a Drica. Eu sou uma pessoa baixinha, de cabelos enrolados, castanhos 58. 58 de altura. Eu tenho traços, olhos puxadinhos que parecem de japonesa, mas é mistura de negro com branco. Eu gosto muito de preto, embora a nossa região é complicado usar preto, né? Porque esse calor que a gente tem aqui. Eu acho que é isso, né? Eu sou um homem branco, sou Carlinhos Rodrigues, sou um homem branco, tenho 1,74 de altura, calvo, já tive longos cabelos, mas sou calvo hoje, cabelo levemente grisalho, pele branca, gosto muito de amarelo, de vermelho, de cores assim. Estou nesse momento vestindo uma camiseta ocre, né? E que mais? Eu acho que é isso. Tá joia. Tá joia. Tá bem, queridos. Se vocês querem trazer mais algum ponto, mais alguma coisa? Tranquilo, eu acho assim, quem quiser conhecer nosso trabalho na CIA da Casa Amarela, a gente continua usando. Eu acho que é o mais importante. Quando a gente está discutindo com várias companhias da nossa época, que hoje estão com 30, 35 anos, né, comemorando, e às vezes as pessoas começam a ter essa noção, será que nós estamos envelhecendo e vai ficar difícil para fazer teatro? E nós temos essa companhia da Casa Amarela, que é justamente, a gente pensa assim, cada espetáculo que a gente monta, a gente consegue ser mais ousado do que o anterior. Porque a ousadia, essa vida artística não morre nunca, né? Essa vontade de transformar, de realizar. Então, que a gente não perca isso nunca. Não só quem faz teatro, que lindeza, ser humano. Não perca nunca isso. Né? Que lindeza, é isso. Não, a gente há de ter bastante coragem, né, para colocar no mundo coisas novas. Enfim, que bonito, Carlinhos. Queridos, eu queria pedir para vocês deixarem as redes sociais de vocês. O Instagram, CIA da Casa Amarela, né, CIA da Casa Amarela, que é o mesmo do YouTube também, CIA da Casa Amarela. Lá nós temos documentários, temos outros personagens que a gente faz em vídeo, que é Edith Charlot, 2 velhinhos que a gente faz. E tem os documentários da companhia, tem alguns teasers nossos lá. E principalmente no Instagram, que a gente vai colocando nossa agenda, o que nós estamos fazendo, por onde nós estamos seguindo, né? E Facebook também, CIA da Casa Amarela. E são as nossas redes. Tá bem, tá bem. Então um beijo grande, vida longa, Companhia da Casa Amarela. E eu chego por aí pelo Brasil em junho, julho, agosto. E um pedacinho de setembro. Quem sabe a gente não se vê ao vivo para um abraço. Vou ficar muito feliz de precisar. Lava de casa, dá um toque. Combinado, aviso sim, gente. Um beijo grande e a gente se vê nesse festival bonito.